Olá, você já ouviu falar sobre linguagem corporal? Muitas pessoas se muitas pessoas se vê e estuda esses assuntos e isso dá vários tópicos quando você conversa com alguém e tem conhecimento sobre linguagem corporal. E quando você tem esse conhecimento, você consegue ler melhor qual é a intenção, qual o jeito, o que a pessoa passa nesse período. Eu quero citar alguns exemplos. Quando a gente esquece alguma coisa e quer falar, quase sempre a gente olha para cima. Quando você olha para cima, você está buscando na memória aquilo que você gostaria de dizer, né? Você tenta lembrar esse assunto. E na linguagem corporal, eles falam, né, os estudos mostram sobre isso. Quando você olha para cima, olha para o lado, tudo isso são coisas que fazem parte da linguagem corporal e de repente você nem sabe disso. O que acontece? Quando você olha para cima, para o lado esquerdo, você está buscando na memória. Eu estou tentando acompanhar com o olhar para você entender melhor. Mas quando você faz isso, você está buscando na memória, tentando lembrar de alguma coisa. Já quando você olha para cima e para a direita, você está criando algo, porque você tem a parte esquerda do cérebro, é onde fica armazenados todas as informações da sua vida. Quando você olha para a direita é quando você está construindo algo. Existem estudos, né, principalmente dos americanos, que mostra que pessoas que fazem esse tipo de treino, até nos estudos sai melhor porque busca isso, de tentar usar a parte criativa do cérebro. Na linguagem corporal mostra bem isso. Não sei se você já observou, pode ter acontecido com a criança, quando você faz uma pergunta, sabe que aquilo realmente não é verdade, você pergunta a si mesmo para ver se a pessoa fala a verdade ou não. Pode ser que alguém já fez com você ou você já fez com alguém. Dificilmente a pessoa, se tiver olho a olho, né, de frente a frente com você, ou a pessoa baixa a cabeça ou de repente dá uma olhadinha para a esquerda ou para a direita. São gestos rápidos, às vezes a gente nem percebe, mas é uma maneira de criar uma situação para não responder realmente aquilo que você está perguntando, ou talvez uma maneira de te ludibriar, né? Então, existem pessoas que não têm conhecimento de olhar no olho, né? E aí a pessoa quase sempre conversa um pouco de cabisbaixo. Você conversa, a pessoa nunca que dá nenhuma olhada pra gente, é o jeito tímido da pessoa. Mas já em outros casos, quando a pessoa vai conversar e não quer falar a verdade daquele assunto, aí quase sempre, quando você faz pergunta, a pessoa dá uma baixada no rosto, né? Olha para baixo e às vezes olha para a esquerda, porque quer lembrar daquele assunto, né? Busca da memória aquele assunto, mas de repente vira o olho muito rápido para a direita, que é uma maneira de buscar, de criar uma narrativa em cima daquele assunto. Então, esse assunto ele é muito estudado hoje em dia e isso já está ficando cada vez mais difícil, né, de mentir para alguém sem ser descoberto.
Eu só dei uma baixadinha porque eu tinha um papel anotado, um negócio aqui e estava dando uma olhada. Mas certo é que linguagem corporal é uma coisa que é cada vez mais usada. E já outras pessoas manifestam isso além dos olhares. Quando você faz uma pergunta que a pessoa não quer responder, às vezes levanta o tom de voz, né? Responde de uma maneira um pouco mais agressiva. E é uma das demonstrações também. Outras pessoas, talvez eles fazem movimento nos olhos tão rápido que a gente, se não tiver fixo ou não tiver conhecimento, nem percebe essas mudanças. O outro caso são comportamentos corporais. Se você observar uma pessoa tímida quando ela chega num ambiente diferente do seu costume, às vezes fica um pouco retida. Pessoas que estão aprendendo a dirigir, né, talvez fica tão encolhido, faz tanta força ali, porque não tem ainda aquela segurança, aquela certeza. Segundo os estudos, dizem que os reis, quando treina os seus filhos, desde criança, sempre tem lá um mordomo para ensinar as pessoas a andar com uma posição chamada de posição de majestade. Isso aí já a pessoa anda com a cabeça bem erguida e os ombros relaxados. Isso chama andar em majestade. Sabe aquela pessoa que parece rica, que quase sempre, né, na minha classe, onde eu fui criado, as pessoas falavam assim: o fulano tem o nariz em pé, veja como fulano tem o nariz em pé. Mas na verdade a pessoa tem uma postura de superioridade. E há pessoas simples que quando treina essas coisas, mesmo sem ter uma segurança, ele consegue passar isso aí. Em entrevista, isso é muito importante, você estar posicionado de maneira que você passa aquilo que você sabe quando é perguntado. A entrevista de emprego, por exemplo, que dependendo da sua resposta, do seu jeito de falar, do seu jeito de olhar, se você não olha olho a olho, né, você não passa uma firmeza nas suas palavras. Então, com o psicólogo acontece isso, eles fazem um monte de perguntas, nada a ver, mas é uma maneira de te distrair para você ou se contradizer, ou também para você, para ele te pegar naqueles pontos que eles querem. Então, há muito isso em uma palavra, um diálogo, né? Não uma palavra, mas em um diálogo. São faladas coisas nada a ver, distrai a gente e nesse momento você passa a ser quem você realmente é. Há casos de pessoas que estão treinadas para falar certas coisas, mas quando é colocado em uma situação de pergunta, né, quando é feita uma pergunta que você não tem costume com aquilo, automaticamente você assusta, né, e se falando de linguagem corporal, eu poderia dizer também uma outra coisa. Quase sempre quando a gente assusta com uma coisa, a gente dá uma regalada nos olhos. Tudo isso faz parte da linguagem corporal. Então, eu não quero estender muito esse assunto, mas normalmente é isso. Quando você olha para cima, você está buscando lembrança, tentando lembrar alguma coisa. Quando você olha para a esquerda, ou para cima e para a esquerda, você está buscando alguma coisa relacionada à história que você já vai falar, ou que alguém te perguntou e você já vai responder. E quase sempre quando você olha para cima e para a direita, você está criando uma história, criando uma narrativa. E uma outra coisa que acontece muito, eu vejo quando pessoas estão mentindo, quase sempre olha para baixo e olha para a esquerda, porque normalmente a pessoa já tem uma narrativa pronta, já tem uma mentira pronta, né? Pode ser até por defesa ou coisa desse jeito, mas
na verdade, essa narrativa pronta, você vai olhar para a esquerda, porque você vai usar o seu cérebro do lado onde já está tudo memorizado. Ali já tem uma defesa pronta. A outra coisa é quando a pessoa, principalmente a gente vê quando alguém de televisão ou de rede social está entrevistando pessoas que têm alguma treta com justiça, coisa desse jeito, a pessoa quase sempre está numa posição de defesa. Quando você vai fazer pergunta, muita gente é assim, talvez fica nervoso com a pergunta, aumenta o tom de voz e dá essa leve virada, né? Nem sempre a gente percebe, mas dá essa leve virada para a esquerda porque está buscando uma defesa, e uma defesa já formada antecipadamente porque já tinha aquilo na memória. Mas são coisas interessantes que não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas que serve para o dia a dia, serve para a gente conhecer melhor a outra pessoa, serve para saber se estamos lidando com uma verdade ou com uma mentira. Espero que você tenha gostado. Não sei em qual rede social você está vendo, mas que você possa curtir ou deixar like, seja lá o que for. Se gostar, escreva aí ou me segue para mais dicas como essa. Um abraço e espero que você tenha gostado desse assunto. Meu obrigado.